Vamos ao ponto 3 da nossa aula, certo? Que é as primeiras migrações do campo-cidade, né? Olha só, como a gente falou, né? Com a agricultura, né? O início da agricultura, foram se formando as cidades. E a partir daí, os seres humanos foram se aglomerando, né? Em cidades, né? Foram crescendo os centros urbanos, mas muita gente ainda vivia na zona rural, muita gente ainda vivia da agricultura e no campo, certo? Com algumas invenções, algumas descobertas, invenções de maquinários, foram se criando as indústrias, principalmente as indústrias de tecido, eram as principais. E então, a partir daí, foi se criando as fábricas, E as fábricas geravam empregos, porque eram necessárias pessoas para trabalhar, mão de obra para trabalhar. E essas pessoas, elas recebiam salário, elas eram pagas, certo? Para trabalhar. Então, a população, principalmente da Europa, que vivia no campo até o século XVIII, ou seja, até 300 anos atrás, menos de 300 anos, vivia muito mais no campo do que nas cidades. Então, quando surgiram as fábricas, quando vieram a criação dos maquinários e a partir daí surgiram as fábricas, o pessoal que vivia no campo enxergou uma oportunidade de viver melhor na cidade, porque lá no campo eles tinham uma condição de vida sofrida, Além do trabalho do campo ser um trabalho duro, um trabalho pesado, eles não tinham salário, então muita gente passava necessidade mesmo, passava fome, como se diz. Então daí veio, a esperança, de dias melhores, de vida melhor, com os trabalhos nas fábricas, E aí, a partir daí, foi que se começou, a ter uma migração, O pessoal que vivia no campo passou a vir morar na cidade e viver na cidade para trabalhar nas fábricas. Só que chegou um ponto, todo mundo mudando do campo para a cidade, chegou um ponto que as fábricas, que não eram tantas como se tem hoje, eram poucas, não tinham como empregar todo mundo, Então, o que aconteceu? Tinha-se muita mão de obra, muita gente para trabalhar, mão de obra é isso, gente para trabalhar. E tinha pouca oferta de trabalho, de emprego. Então, o que aconteceu? As fábricas, como tinha muita gente querendo trabalhar, as fábricas passaram a pagar pouco, pagar um baixo salário. Nessa época, lembre-se, a gente está falando de século XVIII para século XIX. Nós estamos hoje no século XXI, tá? Só para vocês se situarem. Então, nesse período, trabalhavam crianças, não era difícil encontrar crianças trabalhando nessas fábricas de forma clandestina. Trabalhava-se muito, as mulheres eram quem mais trabalhava nessas fábricas de tecido, certo? E, inclusive, eram muito mal remuneradas pelo fato de serem mulheres, Coisa que até o dia de hoje ainda acontece. Infelizmente, a mulher e o homem desempenham o mesmo trabalho, mas infelizmente, até os dias de hoje, a mulher não recebe o mesmo salário que o homem. Na indústria, o serviço público é outra história, mas dentro da indústria, dentro do comércio, a mulher ela tem o seu valor de mercado diminuído. E isso vem justamente desse início, lá no século XVIII.
até hoje não se houve grande mudança nesse sentido. Então, eu quero que vocês tenham em mente isso, né? Que o ser humano, quando criou as fábricas, né? Quando houve a criação das fábricas, o pessoal saiu do campo e foi para as cidades. E isso trouxe um grande problema, porque todo mundo queria morar na cidade, não tinha emprego para todo mundo. Então, o que aconteceu? Essas pessoas começaram também a migrar para outras cidades, para outros estados, outros países, aonde pudesse ter emprego, aonde pudesse ter uma condição de sustento melhor, certo? É importante que fique claro isso. Inclusive, houve grande migração de europeus para o Brasil. Lá naquele período, quando se acabou a escravatura, né, aqui no Brasil, que é um tema que a gente vai tratar mais lá na frente, houve a necessidade de mão de obra, mesmo para pagar, e então muitos europeus vieram para cá. Por quê? Porque lá não se tinha mais emprego, então muitos vieram, né? E boa parte desse pessoal, seus descendentes vivem aqui até hoje, certo? Esse é o tema que está na página 28, né, do livro de história, do PDF que eu vou mandar para vocês no grupo, tá bom? Nosso assunto se encerra aqui. Eu vou tratar também das tarefas no próprio grupo, tá certo? E é isso.